Fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje de Mateus nos apresenta esse elemento importante para a nossa vida, para a nossa caminhada de igreja, que é a fé. Como nós escutamos hoje no Evangelho, vemos este homem que vai ao encontro de Jesus e numa atitude de humildade, ajoelha-se, reconhecendo a importância de Deus na vida dele e pede a Jesus que fosse curado. Isso é importante para nos mostrar de que nós, enquanto filhos de Deus, nós necessitamos cada vez mais da presença de Deus na nossa vida. A fé, ela só acontece na nossa vida quando nós nos abrimos para a graça de Deus. A fé, ela não é um elemento mágico que acontece de modo esporádico na nossa vida, mas ela age em nós quando surge em nós esse desejo de buscarmos a Deus. Uma vida sem Deus é uma fé inoperante, é uma fé infértil. A nossa fé, para que ela possa cada vez mais produzir frutos na nossa vida e na nossa caminhada cristã, exige de nós essa atitude de humildade, de reconhecermos que nós somos pessoas
limitadas, pessoas que cada vez mais necessitam da presença do Senhor, da graça de Deus, porque a nossa imperfeição nos leva a estarmos distantes de Deus. Mas através da nossa humildade, nós somos levados para junto de Deus. E precisamos cada vez mais sentirmos toda essa necessidade de podermos caminhar com Deus. Se nós, enquanto cristãos, ficamos numa vida pautada no orgulho, na vaidade, na ignorância, isso tudo contribui para que a graça de Deus não tenha a sua eficácia na nossa vida. A gente precisa deixar de lado essa ideia de que nós podemos caminhar sem Deus. Com Deus nós somos tudo e sem Ele nós não somos nada. Por isso, a fé exige que nós demos esse passo adiante. Um passo que muitas vezes exige de nós essa atitude de humildade, de reconhecermos os nossos erros, de reconhecer as nossas limitações, de reconhecer que nós necessitamos sempre da presença de Deus. E essa humildade nos leva cada vez mais a amarmos a Deus. Acredito que para a nossa vida de igreja, para a nossa caminhada cristã, para a nossa fé ser cada vez mais fortificada, é necessário também que nós nos apeguemos a Deus, mas de fato o amemos. Quantas pessoas muitas vezes procuram a igreja, procuram a Deus, mas na verdade elas não vão ao encontro de Deus por simplesmente pelo amor, por reconhecer a necessidade que Deus tem na sua vida, mas vão simplesmente por algo pessoal, por um benefício próprio. E depois que aquilo acontece na sua vida, depois que Deus a retribui naquilo que ela busca, ela simplesmente some, como se Deus já não existisse na sua vida. Nós precisamos estar atentos para também não sermos pessoas que usam da fé como uma desculpa para buscar algo pessoal. A gente tem que entender que a nossa relação com Deus, ela não pode ser feita simplesmente de uma relação de troca. Eu busco a Deus enquanto Ele me favorece. À medida que eu já não preciso de mais nada, eu simplesmente descarto Deus. Nós precisamos criar em nós esse amor a Deus. É por amor a Deus que nós somos capazes de tudo. Somos capazes de acreditar, de confiar, de realizar aquilo que Ele pede na nossa vida, não porque queremos algo em troca, mas porque realmente somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele faz. É isso que torna a nossa vida mais suave, mais leve, torna a nossa vida mais frutificante, porque nós sabemos dar a Deus aquilo que Ele nos dá. Nós sabemos retribuir a Deus por tudo aquilo que Ele é e representa em nós. É por amor que nós servimos a Deus, servimos a igreja. É por amor que nós somos capazes de deixar de lado a ignorância, o orgulho, a vaidade, para abrirmos para a graça de Deus. Que a cada dia o Senhor também nos inspire sempre a buscarmos a Deus sobre todas as coisas.
a entender de que quem realmente está no centro da nossa vida é Deus. Deus vem ao nosso encontro, como Jesus foi ao encontro daquele homem, e nos dá essa possibilidade de sermos libertados. Libertados de todo tipo de escravidão, todo tipo de limitação, para que nós também sejamos capazes de a cada dia proclamar a nossa fé, de entendermos de que nós precisamos sempre louvar, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele faz e realmente depositar a nossa confiança para que a nossa vida, a nossa caminhada de igreja não seja feita de uma fé reduzida a ações concretas e diárias em determinado momento, onde a nossa fé é feita através de milagres, é feita através de coisas ilusórias. Infelizmente, muitas pessoas deixam a igreja por conta disso. Não conseguem entender o significado e a importância de Deus na sua vida e por isso sai por aí de igreja em igreja buscando ver esta fé realizada no tocável, no visível, no agora. Nós precisamos entender de que a graça de Deus, ela está agindo na nossa vida sempre, a cada momento, a cada instante. É uma graça que muitas vezes nós não a vemos, nós não a tocamos, mas a sentimos, porque estamos abertos para entendermos e percebermos a presença do Senhor na nossa vida. Que a exemplo deste homem, nós também possamos ir sempre ao encontro de Deus, pedindo a Ele que nos liberte de toda essa escravidão que nos impede de darmos esse passo na nossa fé, de darmos esse passo na nossa vida cristã, na nossa caminhada de igreja, para que através da nossa humildade, do nosso reconhecimento a Deus, Ele nos faça sempre mais progredirmos na nossa vida, progredirmos a nossa fé, a tal ponto de fazer com que através da nossa crença, do nosso acreditar, faça com que nós também sejamos capazes de dar um testemunho autêntico, um testemunho da graça de Deus, capaz também de fazer com que as pessoas sintam através da minha vida, vejam através do meu modo de relacionar com Deus, a presença e a graça de Deus e busquem a Deus e despertem neles esse amor, esse desejo de cada vez mais estar próximos de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,